Sabe, no Brasil, a terra é muito mais do que só um pedaço de chão. É um conceito, uma ideia que é toda moldada por leis bem complexas. E é para desvendar isso que estamos aqui hoje. O que define de verdade uma propriedade rural? E, mais importante, por que isso importa tanto? E para a gente começar a desembolar esse novelo do direito agrário brasileiro, vamos partir de uma pergunta que parece simples, mas que, olha, revela muita coisa. Pense um pouco. Uma fazenda que fica bem no meio de uma cidade, ela ainda é uma fazenda? Então, a lei brasileira chegou numa encruzilhada. Precisava escolher um caminho. Definir um imóvel rural pelo lugar onde ele está, a localização, ou pelo jeito que ele é usado. E a escolha foi clara. A localização, a visão mais tradicional, foi deixada de lado. O que passou a valer, o que importa de verdade, é a destinação. Ou seja, para que aquela terra serve? Qual o propósito dela? Onde ela fica no mapa? Bom, isso virou um detalhe. E aqui a gente tem a definição oficial, preto no branco. O ponto crucial é esse. A identidade de uma propriedade, aos olhos da lei, vem do seu propósito econômico, não das coordenadas geográficas. Se uma área é usada para agricultura, para pecuária, para agroindústria, não importa. Ela vai ser um imóvel rural, mesmo que os prédios da cidade estejam batendo na porta dela. Mas olha, essa ideia de propósito é só a ponta do iceberg. É ela que abre a porta para o princípio mais importante, o coração de todo o direito agrário brasileiro. A ideia de que existe um contrato social da terra. Pois é, e aqui está a grande virada de chave, o conceito fundamental. A lei agrária diz o seguinte: ter terra não é só um direito, é antes de tudo uma responsabilidade. O título de propriedade, aquele papel, não é um cheque em branco, não é um passe livre. Ele vem com, digamos, algumas cláusulas importantes. E que cláusulas são essas? Bom, para uma propriedade cumprir o que a lei chama de função social, ela precisa dar cheque em 4 requisitos. E atenção, em todos eles ao mesmo tempo. Não adianta só um ou dois. Tem que promover o bem-estar das pessoas, ser produtiva, conservar a natureza e, claro, respeitar as leis trabalhistas. É um pacote completo. Um depende do outro. Dá pra gente pensar nisso como uma balança, né? De um lado está o direito de ter a propriedade. Do outro, o dever, a obrigação de fazer aquela terra ser útil para a sociedade como um todo. Se esse lado do dever ficar mais leve, se a terra não cumpre seu papel social, a balança pende. E o próprio direito de propriedade pode ser questionado. Ok, a ideia é clara. Mas aí vem a pergunta prática. Como é que a lei faz para medir isso? Como ela olha para uma fazenda e diz, essa aqui está cumprindo o contrato ou essa outra não está? Qual é a régua que ela usa? E a resposta para isso é uma coisa chamada módulo fiscal. Mas calma, não é uma medida fixa como um hectare ou um alqueire. Pense nele exatamente como uma régua. Só que uma régua flexível, inteligente. Uma régua que se estica ou se encolhe, dependendo do lugar, para se adaptar à realidade de cada município. Olha só que interessante. Em um município com terra muito fértil, perto de um grande centro consumidor, um módulo fiscal pode ser, sei lá, 20 hectares. Mas lá no meio de uma região mais árida, mais isolada, o mesmo módulo fiscal pode valer 80 hectares, ou até mais. Por quê? Porque ele é calculado levando em conta o que dá para produzir ali, qual a renda típica da região, enfim, ele reflete o potencial da terra em cada lugar. E é com essa régua, o módulo fiscal, que a lei consegue criar uma espécie de espectro, uma escala para classificar as propriedades. E a classificação não leva em conta só o tamanho, mas principalmente o desempenho, a produtividade. Numa ponta desse espectro, a gente tem o minifúndio. O que é isso? É uma área de terra que a lei considera pequena demais. Tão pequena que não conseguiria garantir o sustento e o progresso de uma família. Por ser visto como economicamente inviável, a própria lei tenta evitar que ele surja. Por exemplo, geralmente é proibido dividir um imóvel rural em partes menores que um módulo fiscal da região. Agora vamos para a outra ponta do espectro. Lá está o latifúndio. E aqui o problema não é ser pequeno demais, mas sim falhar no seu dever social. O latifúndio é aquela propriedade que é improdutiva, que não está sendo bem aproveitada, muitas vezes usada só para especulação. E é por isso que ele é o principal alvo das políticas de reforma agrária. E aqui tem um detalhe super importante. Uma terra pode ser considerada um latifúndio por 2 motivos diferentes. O primeiro é o latifúndio por extensão, quando a propriedade é gigantesca, maior que 600 módulos fiscais. Mas existe também o latifúndio por exploração, que é muito mais comum. Nesse caso, o tamanho nem é o principal. O problema é o uso ineficiente.
Qualquer área maior que um módulo fiscal que estiver improdutiva, parada, entra nessa categoria. Então, se de um lado tem o pequeno demais e do outro o improdutivo, qual é o ideal? É a propriedade produtiva. Esse é o objetivo de todo o sistema. É a propriedade que encontrou o equilíbrio perfeito, que usa a terra de forma racional, econômica e que, por consequência, cumpre sua função social. Esse é o modelo que a lei protege, que a lei incentiva. É o tipo de propriedade que não pode ser desapropriada para a reforma agrária. Bom, e tudo isso que a gente viu sobre propósito, função social, produtividade, nos leva a uma distinção final. Uma ideia que é absolutamente crucial para amarrar todo esse raciocínio. O direito agrário faz uma separação muito clara entre duas coisas que parecem iguais, mas não são: propriedade e posse agrária. Propriedade é o conceito estático, é ter o documento, o título no cartório, é ser o dono legal da terra. Já a posse agrária, essa é dinâmica. É o ato físico de estar na terra, de trabalhar nela, de fazer ela produzir. É botar a mão na massa. É ação direta. E é nesse ponto que a filosofia da lei fica assim cristalina. O foco todo está na posse agrária. É a exploração efetiva da terra que dá vida, que dá substância àquela ideia de função social. No fim das contas, para a lei agrária, a ação, o trabalho, vale muito mais do que simplesmente o papel. O que nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o propósito da Terra é, em sua essência, social, qual é então o verdadeiro valor de um título de propriedade sem nenhuma ação por trás dele?